concluo aquilo que eu sei, qual o enredo, se cabe para vocês. Então, no final, eu indicarei um livro que é novo assim, que eu nunca indiquei, que eu nunca falei dele, sobre isso. Mas o que eu hoje está desafiador para mim fazer essa live, porque a quinta, ontem eu falei da primeira e até a quinta ferida, né? Causada na infância e os traumas que elas acontecem na vida adulta. E hoje eu vou falar da sexta e da sétima. E a sétima, gente, pasmem, porque de todas, ela é a que causa mais problemas, tá? A rejeição, ela causa problemas sim, porque ela acarreta outras feridas. Mas aqui eu vou falar hoje, né, a sétima especial, ela é muito forte, porque ela transcende a liberdade do ser humano. Então, fica aqui, vamos chamar o maior número de pessoas. Para você que já vem acompanhando, já está fazendo sentido, traz mais gente para nossa live. Porque às vezes eu começo live logo, e aí daqui a pouco entra uma pessoa lá no minuto 40 da live. Ela pega só o final, ela não pega o começo, e ainda ela entra perguntando o que está acontecendo na live, né? Então vamos trazer logo essa pessoa, vamos arrastar ela logo no início, para que a gente siga o fluxo, beleza? Vou fazer isso aqui, você vai fazer aí, tá bom? Então vamos lá. A criança ferida 3/7. Fixando aqui e mandando os aviãozinhos para todos aqueles que fazem parte da minha rede. Todos não, porque eu não consigo, né? Só consigo mandar 20. Acho que você só consegue chegar nos 20 aí. Então faz isso aí, por favor. 20 seu, 20 meu. A gente juntos forma uma multidão de seguidores, tá bom? E aí a minha meta é alcançar 100 pessoas ao vivo na live. E eu só conseguirei isso se tu me ajudar aí do outro lado. Vamos juntos. Vamos lá. Estou mandando aqui para minhas 20. Você manda aí para seus convidados. Além disso, gente, manda coração. Porque o coração faz com que o Instagram mesmo indique. Você não precisa estar mandando aviãozinho se você manda coraçãozinho. O Instagram vai entender que a live é relevante. Sabe aquelas lives que você não está fazendo nada e vem uma mensagem dizendo para você que fulano está fazendo uma live, que essa live é relevante, que essa live é mediana, alguma coisa assim? Depende do aviãozinho que as pessoas mandam. Então eu prefiro que o Instagram entenda que a minha live é relevante, porque ela é. Principalmente hoje, tá? Principalmente hoje. Principalmente hoje. Eu confesso para vocês que nem é fácil para mim falar sobre. E não vai ser fácil para vocês ouvirem sobre as duas feridas emocionais, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho a maioria delas. A de hoje, deixa eu me ver aqui. A última eu não tenho, assim, não que esteja na minha memória consciente, que tenha vindo na minha memória. Tenho tentativas, mas, enfim, dói muito falar, porque eu sei a dor que ela causa, sabe? Os traumas, os desafios na vida de uma criança que passou por isso, beleza? Então você já sabe qual a ferida que eu estou falando. Eu ainda nem comecei, gente. Vamos lá? Vamos nós? Então, antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa para você. As feridas na alma, né? A criança ferida, ela guarda uma ferida na alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Ela não guarda somente uma ferida, mas várias feridas na alma. E essas feridas, elas causam traumas. Se você não quer chamar de trauma, tudo bem. Elas causam dores. Trauma, tudo aquilo que é um desconforto, né, emocional, tá? Eu posso chamar de trauma, mas trauma as pessoas entendem como algo assim absurdo, né? Sei lá, mas causa sim um trauma.
Trauma é tudo aquilo que... toda emoção negativa, todo desconforto emocional que a criança guarda através das feridas emocionais, certo? Então, não tem ninguém, não tem um ser humano, Mara, Laucinei, Cris, quem mais? Fernanda, não tem um ser humano na face da Terra que não tenha uma criança ferida dentro de si. Sério, gente. Sério. A não ser que você já tenha passado por um processo grandioso de ressignificação da tua criança, de restauração da tua criança. Se não, e grandioso, quando eu falo grandioso, não é você ter ido ali e ter feito um método CIS uma única vez. Vai mudar muita coisa, mas não vai resolver toda a parada, tá? Um processo grandioso requer anos de dedicação, de autoconhecimento, de buscar mais, de entender. Não é só um milagre da manhã, são vários milagres da manhã. Não é somente um livro, são vários livros. Porque é um processo. Imagine uma memória de uma criança de 3 anos que sofreu algo do tipo que eu já falei ontem e vou falar hoje. Ela tem 40 anos. Uma memória com peso muito grande, onde outras memórias foram colocadas em cima daquilo. A mulher hoje tem 40 anos. Você acha que simplesmente, facilmente, num passe de mágica, ela vai resolver essa parada que está aqui dentro da mente dela com os 3 anos de idade? Sabe como é que ela resolve? O nosso cérebro, ele tem a capacidade que a gente chama de plasticidade neural. Isso é a introdução da live de hoje, tá, gente? Se você não tem paciência de ouvir, se você é dominante demais, chega na live e sai correndo, beleza, podem ir. Mas eu preciso explicar, tá? O nosso cérebro, ele tem ele passa, graças a Deus, por um processo chamado de plasticidade neural, onde isso significa dizer que ele é moldável, entende? Que ele é reprogramável, que a memória que está dentro dele pode ser encoberta por outra memória. E aí entra a necessidade de você entrar num processo profundo, porque dependendo do trauma, dependendo da dor, dependendo de quão forte foi o impacto emocional disso, eu só mudo isso se eu vier com um impacto emocional maior. De vez em quando vai haver aqui uma interrupção, porque eu esqueci de tirar o alarme, tá? Então, a cada 10 minutos vai ter isso. Então, dependendo do trauma, da dor, eu preciso colocar uma memória maior para que sobressaia, né, sobreponha aquela dor. Ou seja, por isso a importância das ferramentas de forte impacto emocional. Por isso que quem passa no Milagre da Manhã vive todos os dias, durante 40 dias, ininterruptos, um processo grandioso. Mas é tão grandioso, gente, tão grandioso, que eu diria para você que mudanças que pode ainda não ter nascido, que você não possa ter visto aqui fora, mas dentro de você, um processo grandioso de mudança aconteceu. Tá? Por quê? Porque você foi sob forte impacto emocional ou sobre muita repetição. Aconteceu o quê? Mudou a neuroplasticidade cerebral. As tuas memórias vão sendo reprogramadas e colocando uma nova memória. Todas as vezes que eu faço todas as vezes que eu faço uma ferramenta de forte impacto emocional, de visualização do sonho, de visualização da sua meta, onde você vive aquilo sob forte impacto emocional, e você faz rotineiros todos os dias, que é a repetição, você está entrando num processo grandioso de superposição da memória negativa que tem dentro de vocês. Entenderam? Ok? Então, por isso que você precisa passar pelo processo. Porque viver o processo. Porque passar, qualquer um passa. Quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas
vai para o método CIS e não acontece nada depois. Por quê? Porque elas passaram no CIS. Elas não viveram o CIS. Tá? E viver significa viver no teu cotidiano, no teu dia a dia. E aí eu lamento quando eu vejo uma pessoa que teve traumas horrorosos na vida, mas faz um treinamento e ali parou na beira do caminho. O meu treinamento, ele começa com 44 pessoas, termina com 30 pessoas. Eu lamento, mas eu já sei que isso vai acontecer. Por quê? Porque são os inimigos sabotadores que existem dentro da mentalidade da pessoa que vai fazer ela se sabotar durante o processo. Beleza? Então tá tudo certo. Eu sei lidar com isso, eu já sei que é assim. É o ser humano, é uma escolha dele, alta responsabilidade. Então tá tudo certo. Assim como as minhas lives, que são poderosíssimas, também tá tudo certo se a pessoa não quiser ficar até o final, porque vai doer. Vai doer, mas vai ser bom. Vai doer, mas vai ser para tua cura. Vai doer, mas vai ser para tu passar para um nível melhor. Vai doer, criatura, para não doer nunca mais. Vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Por exemplo, falar da criança ferida dói em mim. Dói em mim ter que trazer um assunto tão forte. Mas todo ser humano, querendo ou não, tem uma criança ferida dentro dela. E enquanto você não resolver essa criança ferida, o adulto de sucesso vai ficar encoberto. Ele não vai aparecer. Ele não vai nascer. Ele não vai vir. Por quê? Porque existe uma criança ferida sobressaindo o tempo inteiro. E você precisa entender. Se você não assistiu a live 1 e a 2, vai lá e assiste depois que você terminar essa. Beleza? E agora, vou ver aqui o que a Cris escreveu. Já percebi que será muito favorável, mas não poderei ficar. Tenho que sair. Um abraço. Ok, Cris. Tudo certo, como falei agora, tá bom? Tranquilo. A Silvani falou: eu preciso criar boas memórias para o meu cérebro. Yes, sim, Silvani, precisa. E o que você está fazendo para criar essas memórias, meu bem? Vamos lá. Precisa, já é uma consciência extraordinária. Já sei que preciso disso, já tenho consciência disso. É o primeiro passo. Agora, o que eu vou fazer? Tá? Eu tenho que criar boas memórias para o meu cérebro empurrar. Exatamente, entendeu, Silvani? Exatamente. E você vai entender. Ainda mais se você acompanhar as lives dessa semana. A 1, a 2, a 3, até a 7. Tá bom? Então, vamos nós. Vamos nós. Então, as feridas na alma, elas causam traumas, elas geram dores profundas que acarretam no teu sucesso profissional, no teu sucesso conjugal, no teu sucesso financeiro, no teu sucesso familiar, na tua saúde física, inclusive, além da saúde emocional e da saúde mental, na tua saúde física também. Olha que forte, né? Então, vamos lá. Então, uma coisa também que eu quero dizer para vocês, para que eu não esqueça no final. Quanto maior a dor, maior são os mecanismos, porque desde o primeiro momento que eu estou aqui falando com você, não estou falando nada que não tenha a ver com o que eu vou falar já já. É para te preparar, é para você entender o processo, é para você saber as causas, os efeitos, o que vai acontecer na tua vida se tu não curar. Quanto maior a dor, maior a tendência do ser humano mascarar. Maior a tendência do ser humano usar máscaras que é manifestada através do orgulho. Quanto maior for o trauma, quanto maior for a dor na tua alma, maior a tendência do ser mascarar através do orgulho. Que eu não vou falar sobre ele hoje, mas para quem é meu aluno, fez ferramentas sobre, enxergou o quão forte é essa fortaleza do orgulho dentro dela. E aí, quanto maior o trauma, a dor, mais eu uso subterfúgios para fugir daquilo através do orgulho. Forte, né? Muito forte, muito forte. Então, eu uso máscaras, tá bom? Para fugir daquela dor manifestada através do orgulho, ok? Então, vamos nós, né? Eu falei que eram 7 dores, 7 feridas, né?
da criança, as 7 principais feridas emocionais que a criança carrega no corpo do adulto. Ontem eu falei das 5, eu ia falar das 7, mas não deu tempo, então ficaram 2 para hoje. Eu não vou repetir as de ontem, se você quiser vai lá e assiste a live depois. Vou falar das 2 de hoje, e a última ela é muito chocante, tá? Negligência é a 6ª. Negligência é falta de cuidados que você recebeu na sua infância. Você negligenciaram a tua vida, negligenciaram a tua presença, negligenciaram o teu ser, negligenciaram você, tá? Então a falta, como foi feito isso? Através da falta de suporte emocional, a falta de uma conversa, a falta de um diálogo, a falta de querer entender o que tu estava passando, o que estava acontecendo na tua vida. Se você estava doente, se você estava feliz, se você estava tirando boas notas, se você menstruou, se você, a mulher, né? Se você teve a sua menstruação, e seus pais, sua mãe nem soube. Então, negligência quando você tirou o que aconteceu no colégio, você sofreu bullying, seus pais não tinham noção. Negligência significa negligência. Enfim, a negligência, ela acontece nas entrelinhas também, de forma, às vezes, imperceptível. Por quê? Mas a criança, ela sofre. A criança, ela sente que ela está sendo negligenciada, que ela não é importante, que ela não é cuidada, que ela não é zelada. A negligência, ela faz com que a criança sinta como se ela não fosse importante para esse mundo. Então, o sentimento que ela guarda é de desvalorização, certo? Dificuldade de formar vínculos, dificuldade de se sentir pertencente aos ambientes. Sinceramente, quem aqui já se sentiu assim hoje? A gente conhece, se você teve isso na infância, pelo o resultado que tu tem hoje na tua vida. Então, dificuldade de criar vínculos, certo? Busca excessiva de atenção das pessoas, codependência emocional nos relacionamentos, nos ambientes profissionais ou pessoais, está sempre ali com a necessidade de agradar, ou se perguntando se o trabalho que ela está fazendo que ela está fazendo está sendo bem feito. Eu tinha essa crença. Tinha porque eu não tenho mais. Amém, Mara, amém. Gosto de você falando isso. Quando a gente fala eu tinha isso, gente, eu já estou usando o poder da palavra, o poder da voz, o comando da minha voz para dizer isso não faz parte do meu ser. Eu estava assim. Isso fazia parte do meu estado e não do meu ser. É muito diferente. Então, é muito importante que falamos realmente assim. E detalhe, Mara, isso não é uma crença. Isso é um resultado de uma crença. Tá? Isso é um resultado, é um comportamento inerente de pessoas que têm ou a crença de identidade, principalmente, deturpada. Eu falei sobre a deturpação e o adultério da nossa identidade na live de ontem. Também vão lá e vejam sobre isso. Eu acho que Mara estava aqui, ela entendeu. Então, a Lauren falou, eu também, gente, eu também já tive muitos desafios em criar vínculos, principalmente com mulheres. Desafio grandioso de criar relacionamento com mulheres. E olha como Deus, como as coisas são. Aonde está a tua dor é o teu propósito. Hoje o meu público é 90% mulheres. Hoje eu trabalho 90% com mulheres. Hoje eu me dou, eu curo mulheres. Mas lá atrás eu tinha esse desafio. Por quê? Porque eu fui rejeitada e abandonada, negligenciada pela minha mãe. Principalmente a negligência, tá? Porque a rejeição e o abandono, gente, todo ser humano, ele passa por esse processo. O fato de você nascer, você sabia que já é uma rejeição? Sério, gente? Sério, você foi expulso daquele âmbito de proteção que você estava na barriga da mãe durante aquele tempo que você era ali
no cordão umbilical da sua mãe, quando você sai da barriga, já é um processo de rejeição. Você foi rejeitado dali, daquele âmbito. A criança entende assim, o significado que a criança dá. Então, rejeição e abandono, que geram muitas outras dores, muitas outras feridas, elas já são naturais, tá? Já acontece na naturalidade. Mas essas duas de hoje, não. Elas não acontecem na naturalidade. Então, eu, Mara, eu, Lauren, vocês estão dizendo eu, G, eu todinha. Eu sempre fui aquela pessoa de tentar agradar os homens, de fazer vínculo com os homens, no sentido de agradar, porque eu queria cuidar do meu pai. Todos os homens que vieram para minha vida, sejam eles alunos, sócios, filhos, funcionários, amigos, irmãos e tudo mais, vinham para minha vida e eu tinha a necessidade de agradar, de ficar ali, mimimi, não sei o quê. Muitas vezes até era confundido, tá? Muitas vezes esse meu comportamento para quando não era para uma pessoa da família, podia ser confundido. Mas para as mulheres eu não conseguia me colocar dentro da roda das mulheres. Por quê? Porque a mulher representava a negligência da minha mãe. Porque eu sabia que ali eu não ia ser aceita. Porque ali eu não ia ser pertencente. Porque ali tinha uma rejeição, um abandono e uma negligência. Beleza? Deixa eu ouvir vocês sobre a negligência. Eu era sempre deixada de lado, nunca era escolhida para nada. Muito forte, gente, muito forte. A negligência, ela é de chorar. Porque muitas vezes você se cortou, papai diz assim, filho, foi nada não. Quando casar, Sara. Olha que absurdo. Quando casar, Sara, então eu tenho que casar. Viver o que os meus pais vivem aqui para sarar essa dor. Gente, uma coisa, os pais, eles falam coisas que causam algo muito profundo que a gente chama de admoestação. Amanhã eu falo sobre isso, tá? Admoestação. Não vou falar sobre isso hoje para não complicar aqui o fio da meada. Mas isso é uma fala de admoestação. Amanhã eu explico mais sobre isso. Então, quando casar Sara, e aí eu fico negligenciada. Eu fui negligenciada, não fui socorrida, não, mamãe e papai não vieram, não explicaram a autorresponsabilidade sobre aquilo. E às vezes até diz assim, diz que a coisa que aconteceu a culpa não foi da criança, foi daquilo que aconteceu, do contexto. Enfim, a negligência, ela é muito forte e ela traz tudo isso que eu falei para vocês. Meu Deus, tenho que sair, tenho que ir trabalhar, mas eu sempre vejo a live gravada. Ok, Silvani, cuida, vai lá, assiste mesmo, tá? Porque você é a pessoa que mais falou aqui, já chegou dizendo que tem muitas dores para curar, que tem que colocar muitas memórias para sobressair as memórias ruins de você, então assiste depois no gravar. Forte, né, Mara? Forte, muito forte, a negligência. Então, a negligência, ela causa isso na vida do adulto, tá? A sensação de ser inadequado nos locais. A sensação de desvalorização no ambiente profissional. Sabe aquelas pessoas que trabalham e elas não conseguem dar preço para o trabalho dela? Elas não conseguem buscar um emprego melhor, elas não conseguem chegar para o chefe de cobrar um aumento de salário, elas não conseguem, elas ficam ali suprimidas, elas não conseguem colocar para fora o talento dela. Tem muito a ver com a dor da negligência. Beleza? Então vamos lá, vamos falar do sétimo, que é forte, muito forte, fortíssimo. O pior de todos, o 7, gente, fala de abuso. Abuso. E quando eu falo de abuso, às vezes vem logo na tua cabeça aí abuso sexual. Nem sempre. Nem sempre. Abuso é tudo aquilo que chegaram em mim sem permissão. Tudo aquilo que foi feito comigo, que não foi permitido por mim, é um abuso.
Abuso, anota, é igual a tudo aquilo, tô anotando agora, tá? Que chegou a mim sem a minha permissão. Tá? Então o abuso, ele não é somente sexual, não somente físico, não somente emocional. Físico e sexual, ele é emocional também. Então tudo aquilo que veio até mim sem a minha permissão é um abuso, tá? E aí causa uma dor, causa um sentimento de culpa, causa variados comportamentos que eu vou citar para vocês aqui na íntegra, cada um deles. Mas eu queria explicar que quando eu falar de abuso, eu não estou falando porque na cabeça das pessoas, abuso, não passei por isso, não fui abusada sexualmente, não levei uma surra, porque hoje em dia, graças a Deus, né, os pais não estão batendo mais nos filhos, né, por uma série de entendimento que eles têm, graças a Deus. Mas o fato de eu não apanhar e não passar por um abuso sexual não quer dizer que eu não tenha passado por abuso, tá? O abuso é tudo aquilo que foi feito comigo sem a minha permissão. Permissão para aquilo. Abusaram, foram lá em algo que era proibido, que eu proibi tocar, que eu não quis. Entenderam? Até aqui? Beleza? Posso aprofundar? Então, abuso, experiências traumáticas onde a criança é submetida a maus tratos físicos, emocionais ou sexuais, onde foi tocado, aonde ela proibia, aonde ela não permitiu, aquilo que fizeram que ela não deu aval. Entendeu? Então, isso é um abuso. Os efeitos, transtornos de estresse, ansiedade, depressão, comportamentos autodestrutivos, dificuldades em estabelecer relações saudáveis no conjugal, no profissional, no social, dificuldade de tudo aquilo que é bom, dificuldade de receber, desafios com... Eu vou falar um a um para ficar mais fácil para vocês, porque eu anotei aqui uma série de traumas, de dores que acontecem na vida de um ser que sofreu o trauma do abuso, tá? Essa é a sétima das dores, né, das feridas da criança. E o abuso, gente, pasmem vocês, é muito comum, ele acontece dentro do lar, tá? Ele acontece dentro do lar. Ou está envolvido os pais por omissão, ou eles estão envolvidos por ação. Ou por omissão, ou por ação. Então, de todo modo, envolve aí um âmbito grandioso de pessoas no processo. Por isso que o processo, uma pessoa que sofre abuso, as dores que ela carrega são tão grandiosas e a dificuldade de acessar e resolver aquilo é muito grande. Por quê? Porque o abuso, ele causa uma dor, uma ferida na alma muito profunda, de dores. Sabe quando há uma invasão no teu corpo, na tua mente e na tua alma, né? Quando é o abuso psicológico, no corpo, quando é o abuso físico, no sexo, quando é o sexual. Então, o abuso, ele causa uma ferida muito danosa, tá? Deixa eu ver o que vocês escreveram. G do céu, essa live é uma verdadeira aula. Vou escrever tudo depois que live rica. Escreva, Jô, porque muitas vezes, gente, a gente não percebe. Quem tem filhos, né? Eu tenho uma coach que a filhinha dela tá passando por alguns desafios na escola, né? E ela me contando, a diretoria chamando, e não sei quem, e chamando atenção, e tarará, e tarará. Amiga, preste atenção na tua filha. Olha pro contexto, olha pro todo, conversa, olha nos olhos, gera confiança nela. Extrai dela, porque essa criança ela pode estar passando por algum tipo de abuso psicológico, o bullying,
alguma coisa está acontecendo para essa criança estar manifestando isso. E aí ela está exatamente nesse processo de observar essa criança. Porque não é comum uma criança ser chamada, os pais estarem sendo chamados o tempo todo na escola por uma criança que está gritando com outras, está gritando na aula, está enraivada, está chorando, está triste, está batendo. Não é comum. Tem algo por trás. Ali é uma manifestação de alguma coisa intrínseca, e aí os pais têm que olharem com muito critério, gerar confiança na criança, observarem, conversarem, olhar para todo o contexto da criança, não só simplesmente ir lá no colégio, aceitar, chegar e brigar com a criança, por que você tá danada, por que você tá batendo, por que você tá sendo mal criado, por que você tá assim, desse jeito, batendo nos amiguinhos. Não é só isso. Prestem atenção, porque ela pode estar passando por um processo de bullying e ela não sabe o que é bullying, ela não sabe dizer, ela não sabe falar, ela não sabe explicar. E bullying ainda é algo mais sucinto, mas pode ser outras coisas piores, beleza? Então vamos falar das consequências dos abusos sofridos na infância. Gente, pode ter profundas e duradouras dores na vida do adulto. Eu vou dizer aonde impacta. Saúde mental, pode causar depressão e ansiedade, tá? Sentimentos persistentes de tristeza, desesperança e medo, tá? Transtornos, amnésia, esquecimentos, múltiplas identidades. Aquela coisa, uma hora é um comportamento, outra hora tem outro comportamento, se comporta de um jeito, agora é muito fria, daqui a pouco é muito expressiva, daqui a pouco é muito amorosa. Então, o que a gente pode chamar de dupla personalidade. Nas relações interpessoais, o que o abuso causa? Problemas de confiança, dificuldade em confiar nos outros, resultados e se isolar, né? Isolamento, já falei do isolamento também na negligência, mas também aparece no abuso. Ciclos de abuso, o adulto tende a abusar também. Olha, veja, põe a mão nas minhas palavras. Eu não estou falando não tão somente de abuso sexual. Estou falando de abuso de surra, de peia, de puxada de orelha, de tudo aquilo que foi feito com você que você não deu permissão. Abuso psicológico, abusos sexuais, mãozinha que passaram em você que você não permitiu, sendo molestado no momento que coisas que fizeram com você que você não permitiu. Então tudo isso é um abuso, e os abusos, eles têm dores em várias áreas da vida, eles causam transtornos em várias áreas da vida, eles causam traumas que acarretam resultados negativos em várias áreas da vida. Falei de saúde mental, depressão e ansiedade. Muito provavelmente a criança, quando ela é abusada, ela desenvolve ansiedade e depressão. Relações interpessoais, problemas de confiança, tá? Ciclo de abuso, né? Repetição de padrão abusivo, vai repetir. Fizeram comigo, vou fazer com alguém. Fui abusado, vou abusar. Por quê? Porque o ferido, ele fere. Ninguém bate se não recebeu uma porrada. Inclusive, quando tu recebeu isso, quando tu passou por isso, é porque tu vem de um ciclo, de um padrão familiar, de repetição de padrão, onde o abusador que fez isso com você, ele recebeu provavelmente 1000 vezes mais do que ele está dando em você. Então, uma tendência de você na vida adulta também abusar. E não quer dizer que seja um abuso. De novo, entendam o que estou falando, porque às vezes a pessoa chega na live agora e entende do jeito dela, e eu me preocupo muito com isso, tá? Então, acompanha do começo, para não ficar repetitivo. A tendência na vida adulta, abusar, querer que as pessoas façam do jeito dela, para ela, sabe, uma tendência a repetir ali
de ser realmente aquela pessoa que quer ter do jeitinho dela, fazendo com que, usando o relacionamento de pessoas mais frágeis que ela, para se sobressair através da autoridade. Vários os problemas. Dificuldades de intimidade sexual, medo da intimidade emocional, medo da intimidade física. Que a pessoa que passou por um abuso, ela não gosta de abraço na maioria das vezes. Eu tenho muito cuidado quando eu vou fazer treinamento presencial, no início, a interação, né? No início da interação, de pedir para as pessoas se abraçarem. E quando eu peço, eu observo. Às vezes eu peço até por um critério, para eu já observar os meus alunos, o ambiente. Então, o abusado, ele tem dificuldade de abraçar, de toque. Ele geralmente não gosta de ser tocado. Beleza? Então, isso gera problemas o quê? Nas relações interpessoais, beleza? Ok? Comportamento e estilo de vida. Quais são, o que acontece no comportamento e no estilo de vida? Abuso de substâncias alcoólicas, drogas, automutilação e andar, ter atitude de riscos. Atitude de risco, sabe? Alta velocidade. Tô nem aí. Foda-se, né? Perdão. Tipo isso. Negligente, né? Negligenciando as regras. Tem dificuldade de obedecer regras. Entendeu? O que mais? Comportamentos. Já falei do comportamentos autodestrutivos, né? Que é os abusos de substâncias químicas. Tendência a se viciar em pornografias, beleza? Transtornos alimentares, olha gente, anorexias, bulimia e compulsão alimentar. Pode estar pode ter um link pode vir de uma ferida emocional, de um abuso. Deixa eu ouvir vocês, até para eu tomar uma água, né? Sossegar os calos nas cordas vocais. Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. Verdade, como eu apanhava dos meus pais, também batia nos meus irmãos mais novos. Olha só. E na vida adulta, ou provavelmente você tem vontade às vezes de esganar, ou você é aquela pessoa que repele totalmente o padrão da surra e da batida, e você fica ali aguentando, não faz. Mas geralmente vem em si a raiva, a ira, o sentimento de pular em cima, de esganar. É muito comum. Caindo muitas fichas, né, Jô? Gente, olha só, gente. É tão delicado porque essa coisa do abuso, o adulto ou a criança, até me emociono, né? Ela se sente culpada, cara. Ela carrega uma culpa muito grande. E a culpa que essa criança carrega faz com que ela não se sinta merecedor de nada. Nada que é bom. Ela se sente inadequada em tudo. Ela se sente inadequada até do amor de Deus. Quando, na verdade, aonde ela deveria mais buscar ajuda era no Senhor, na espiritualidade. Ela se afasta, ela tendencia a se afastar. Porque na cabeça dela, tipo assim, se Deus fosse bom, ele não permitiria que isso tivesse acontecido comigo. Se Deus fosse bom, se Papai do Céu existisse, ele fosse protetor, ele teria me protegido naquela hora, entende? Então, um adulto que mais precisa estar espiritualizado, porém é o que mais repele, tem dificuldade de se conectar com Deus. Muitas vezes vai para religiões adversas, né, que, enfim, cultuam outros deuses, tá? Por quê? Porque na cabeça dela, aquele Deus que nós falamos tanto, não existe, porque senão teria protegido ela na hora do momento lá, da surra, da agressão, da não permissão da vida dela, né? Deus, Papai do Céu, estaria lá para proteger. G do céu, eu fui muito assim, não gostava de abraçar ninguém.
né? Então observem os detalhes, gente, porque às vezes, deixa eu falar uma coisa pra você, pode ser que o abuso não esteja ainda vindo à tona em você. Talvez seja uma memória que você não lembre. Por quê? Porque foi tão sob forte impacto emocional que várias outras, que o cérebro, para te proteger, gerou ali meio que uma amnésia cerebral e você não lembra. Mas o fato de não lembrar não quer dizer que você não tenha isso com você. Por isso que é muito importante a gente atentar para os sintomas, os detalhes daquilo que você passa na sua vida adulta. Mesmo não lembrando, pode ser que... E aí, por exemplo, gente, eu não fui abusada. Se eu fosse, eu falava de boa aqui para vocês. A não ser que ainda não me lembre, né? Que não tenha vindo à tona. Mas eu lembro, nas minhas moradas em casas, a primeira casa que eu fui morar, a segunda casa que eu fui morar foi de uma prima em Fortaleza. A primeira foi em Itarema, perto da minha cidade, do meu colégio. A segunda foi numa prima em Fortaleza. Essa prima, ela estava grávida e quando ela foi ganhar neném, ela viajou para o interior para ficar com os pais dela, para os pais dela cuidar da criança. E eu tive que ficar com o esposo dela em casa, tá? Então, à noite eu ia dormir numa vizinha, para não dormir na casa só com o esposo. Então eu ia dormir, eu devia, sei lá, ter 9 anos aí, por aí, 8 para 9, porque foi logo em seguida que meu pai morreu. Eu ia dormir no vizinho. Diversas foram as vezes que eu acordei. Com o filho lá da casa do vizinho na minha rede. Certo? Entendeu? Se aproximando, querendo me tocar. E Deus me acordava e eu gritava. Quando eu gritava, ele corria. Então, são as memórias que eu guardei. Tá? Então, isso é um tipo de molestar. Eu fui molestada, mas eu não fui, até onde eu sei, abusada. Porém, o molestar, sem permissão, o trauma, a dor, o acordar assustada no meio da noite, dar um grito, a situação de desconforto, a insegurança daquele momento, a ausência da mãe de proteger aquilo ali, a ausência do pai, a ausência de Deus para me proteger. No meu caso, não. Porque como eu me acordava e eu gritava, eu já sentia que era Deus me acordando. Eu já sentia uma proteção muito forte de Deus. Mas aquela situação me causaram vários disso aqui que eu estou citando para vocês. E eu nem precisei, até onde eu sei, ser abusada. Agora imagine quando há o ato em si, do abuso. Entendeu? É uma dor profunda. Abuso no financeiro. A pessoa abusada tem dificuldade em prosperar porque ela pensa que vai perder. Sim. A pessoa que é abusada, gente, ela é muito difícil ela enriquecer. A não ser que ela ressignifique aquele passado. É muito difícil ela ter relacionamentos duradouros, a não ser que ela ressignifique aquele passado. Muito difícil ela prosperar no profissional, a não ser que ela ressignifique aquele passado. Ou até faz, mas sob abuso, sob forma de abusar outras pessoas, sabe? Forte, muito forte, gente. Eu disse pra vocês que ia ser forte, e o que eu revelei aqui pra vocês, eu falo de boa. Vocês veem no fundo dos meus olhos, parece frieza. Não, é porque eu ressignifiquei. Eu ressignifiquei com a minha mãe, que me deixou de casa em casa. Eu ressignifiquei com meu pai, que me abandonou, que morreu. Expliquei sobre isso na live 1 e na live 2. Eu ressignifiquei com a casa que eu tava, com a minha prima, que viajou e me deixou para dormir na casa da vizinha. Então, por isso que eu falo abertamente para vocês, sem dor. Mas eu me emociono, no sentido geral, de saber que muitas pessoas têm isso aqui. E Jesus, o quanto que isso é danoso para a vida da pessoa. O quanto que isso é forte na vida da pessoa. O quanto que isso traz traumas para a pessoa. O quanto que isso é forte na vida da pessoa.
A pessoa abusada não se acha merecedora e joga fora tudo que tem antes de entrar no processo. Eu era assim, jogava tudo fora. Joga mesmo, joga, parece que tudo tá dando certo, daqui a pouco você dá um jeito de destruir. O relacionamento tá ok, e daqui a pouco você não gosta dessa pessoa, ela não me faz feliz, e eu jogo fora. Eu tô no emprego que parece bom, eu tô crescendo, tá dando tudo certo, mas daqui a pouco eu fico insatisfeito, eu jogo fora. Porque a crença, a identidade dessa pessoa, ela foi completamente deturpada. E uma vez que a minha identidade ela é deturpada, a minha capacidade, por mais que eu me esforce, por mais que eu faça o meu merecimento, na hora de colher os frutos, eu dou um jeito de sabotar. E não é porque eu quero. Não é. Quando os meus alunos que estão lá, 44 alunos, que termina a aula com 30, eu sei que os outros 14 que não permaneceram no curso, que não assistiram o curso, que não fizeram o curso no gravado, que eu acho que nem é isso, né? Porque a maioria faz no gravado. Vamos supor que 4 tenham desistido. Até onde eu sei, 4 parou verdadeiramente. Certeza absoluta, porque eu vou investigar. Eu vou conversar com o aluno no privado. Sempre, quando eu vejo que ele não está participando, eu sempre mando uma mensagem e vou atrás. Eu sei que 4 parou. Eu sei o que está por trás. Eu sei, mas a pessoa ela não quer se abrir, ela não quer dizer. E coach não é curioso. Coach não vai dizer: ei, me conta aí. Tu foi abusado, né? Tu foi negligenciado. Não existe isso no processo de coach. O processo ele é revelador, ele vai se revelando à medida que as coisas vão acontecendo. Eu alucino, eu acho que, vou fazendo perguntas que levem àquela resposta que eu quero buscar, que eu acho que é verdade. Aí numa hora, tanto na fala da pessoa quanto numa ferramenta vai vir à tona. Mas eu não posso, livre-arbítrio, Deus deu livre-arbítrio, imagine eu. Certo? Então tem livre-arbítrio, vai na hora certa, no momento que você achar adequado, você volta. E eu tô aqui de braços abertos para te amar. Te amo do mesmo jeito, amo sua vida, te amo completamente. Tô aqui para te receber na hora que você achar que deve. Eu era abusada no sentido verbal, bullying, por exemplo, por familiares. E Jo, assim, você é sempre muito bonita, né? É um corpão. Assim, a Josela, ela tem um corpo muito lindo, né? Então, acontece o quê? Muitas vezes é uma falinha ali, uma passadinha de mão ali, uma coisinha ali, não necessariamente dentro de casa, fora de casa. E assim é um tipo de abuso, porque como eu falei, abuso é tudo aquilo que é feito comigo que eu não dei permissão. Entendem? Isso causa isso aqui. O que é que eu vou falar agora? Eu falei das relações interpessoais, comportamento e estilo de vida também falei, que é o caso de estilo de uso de drogas, de vícios, de levar uma vida muito louca, de se envolver sexualmente com várias pessoas, enfim. Transtornos alimentares também falei, né? Problemas de controle da raiva. Explosões de violências e comportamentos agressivos. A pessoa, quando ela passa por abuso, ela pode desenvolver uma raiva inerente, um processo de ira que pode vir à tona a qualquer momento, por pequenas coisas para os outros, para ela é um absurdo, e ela solta o verbo, ela joga a toalha, ela esbraveja, ela fala o que não era para falar, depois ela se arrepende. Depois ela cai em si. Mas na hora vem uma raiva tão grande, um processo tão profundo da raiva que ela não consegue sustentar. E ela deixa vir à tona através de quê? Palavras, gestos, comunicação verbal e não verbal, que é problema de controle da raiva. Ok? Desempenho profissional. Vamos falar do desempenho profissional. O que acarreta? Baixa autoestima, sentimento de inadequação, afetando o desempenho.
no trabalho, dificuldade em manter o emprego. Olha que a Josélia estava falando, estabilidade no emprego, sai de um, sente satisfeita, vai para outro, sente que não é valorizada ali, sente que está sendo abusada novamente ali. Uma tendência muito grande de quem foi abusado é também continuar sendo abusado. Se permitir ser abusado. Se permitir ser abusado. Tipo assim, fulano pede uma coisa, vai lá e corre e faz. Fulano quer isso, vai lá e faz. O tempo todo fazendo para os outros, agradando os outros. É muito de quem se permitindo ser abusado, continuar sendo abusado. Mesmo sem querer, faz as coisas pelos outros. Diz sim demais pelos outros, diz não para si. Conflitos no trabalho, problemas com a autoridade. Tá? Ela tem problemas com autoridade no trabalho, autoridade na igreja. Ela pode ter problema na liderança, não se submeter à liderança, ok? Problema na saúde física, problemas psicossomáticos, dores crônicas como a fibromialgia, dores gastrointestinais, problemas gastrointestinais, gastrites, certo? Pode desenvolver problemas de hipotireoidismo, hiper ou hipo, né? Sistema imunológico enfraquecido. Sempre está doente, sempre está ficando dodói, sempre está ali passando por problemas respiratórios. Sério, gente, sério. Por isso que eu disse para você no começo da live, gente, dá vontade de chorar quando vê todos os males. Depois, no final, no 7º dia, eu vou indicar o livro que vocês podem buscar mais sobre isso. Vocês podem escavar mais sobre isso, certo? Foi um livro que foi indicado lá na minha aula de neurociência e super me apaixonei, por isso que tô trazendo aqui as lives para vocês, tá bom? Que mais? Tô falando dos problemas de saúde física, né? Agora vamos para autoimagem e autoestima. Baixa autoestima, sentimento de falta de valor, não se sente valorosa, tá? Imagem corporal distorcida, visão negativa do próprio corpo. É linda, perfeita, maravilhosa, mas se acha feia, horrorosa, algo tá faltando, tudo desagrada no corpo, alguma coisa não tá no ponto, não tá perfeito, uma falta, um sentimento de que algo não tá perfeito, o corpo tem algo ali que precisa ser melhorado, um excesso muito grande de busca pela perfeição de si. Eu tô falando do visual, tá? Porque eu já falei das outras coisas. Que mais? Autocrítica expressiva, culpa excessiva e vergonha excessiva, sem justificativas. Sem justificativa, essa pessoa sente culpa. Sem justificativa para quem não tem o olhar do coach, né? Para quem não tem o olhar terapêutico. Chato isso, desculpa, gente, eu não desliguei o despertador. Então, autocrítica excessiva no sentido de se culpar o tempo inteiro, se destruir o tempo inteiro, se automutilar o tempo todo, sofrer o tempo todo, estar sempre com dor, tá? Que mais? No desenvolvimento pessoal, tá? Ela tem dificuldade, inclusive, de continuar processos de transformação dela mesma. Ela começa e não termina, entra no processo de autossabotagem. Por quê? Porque ela não é merecedora de nada. É um adulto que o merecimento ele é zero. Zero merecimento. Então, o tempo todo vai estar se sabotando, o tempo todo vai estar procrastinando, o tempo inteiro vai estar dando vazão àquilo. E veja bem, é uma pessoa que guarda muita culpa. Se culpa por tudo. Se culpa, tem uma tendência horrorosa de tudo se culpar. Tá? Então, aqui, gente, requer um cuidado e um zelo para você olhar para o seu filho, para a sua filha, para você olhar para você observar o contexto. Porque o abuso, ele não precisa ser sexual. Ele não precisa ser sexual. Mas se ele for sexual, cara,
é uma das piores dores, talvez a pior de uma criança, que ela guarda para a vida toda as sequelas daquilo, até que ela entre num processo de restauração, ressignificação, de mudança profunda desse eu danificado dela. E aí eu venho sempre convidar você. Eu nem falo tanto dos meus treinamentos, eu não falo muito dos meus processos, eu não estou aqui para vender-me. Eu estou aqui para te entregar, para te curar. Mas busca ajuda. Vai para um coach. Se não comigo, busca outro. Alguém da sua confiança. Vai fazer um processo. Se não comigo, claro que eu gostaria que fosse comigo. Tá? Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei como eu faço. A minha sessão de coaching individual, ela não tem tempo para acabar. Eu não fico olhando pro relógio. Ah, a sessão é para ser 2 horas. Tem coach que 1h30 a 2 horas. Mas eu não fico olhando que horas são. Muitas vezes eu faço sessão de coaching de 3 horas. 3 horas. Porque se eu interromper com 2 horas, eu posso estar aumentando nela uma sensação de abandono. Tá? E são sessões surreais. Tá? São sessões, se no Milagre da Manhã, 1h, 1h20 de treinamento é surreal, agora imagine comigo sozinha, essa pessoa sozinha numa sala de coaching. Entenderam?